Olá, sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz de falar com vocês a respeito do lançamento do meu novo livro que se chama Mente Inexplorada. A Mente Inexplorada junta duas áreas de grande interesse para mim. A primeira é que desde menino eu me interessei e com 13 anos estava fazendo cursos, que é a parapsicologia, e a segunda é a programação neurolinguística, que eu conheci já quando eu estava me formando em psicologia, algum tempo depois, né, mais ou menos, nos anos 90. Mas a parapsicologia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, até porque também esse nome parapsicologia foi prostituído por muitas pessoas que se apropriaram dele para vender formas de fazer terapias e questões místicas e outras coisas assim. A parapsicologia é uma ciência. Hoje em dia, inclusive, você pode fazer, inclusive, programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, com foco em parapsicologia, como na Universidade de Edimburgo, na Escócia, Freiburg, na Alemanha, JF Kennedy nos Estados Unidos, em Londres também, vários lugares do mundo. Por quê? Porque a parapsicologia estuda cientificamente a existência dos chamados fenômenos psi. O que são fenômenos psi? Primeiro, como é que nós interagimos com o mundo que nós vivemos? Nós interagimos através do mundo, no mundo, através do nosso aparelho sensório motor. Ou seja, eu vejo que um perigo está acontecendo, meus olhos, ouvidos, ou cheiro de fumaça, se é um incêndio, captam alguma coisa pelos cinco sentidos. E eu faço alguma coisa, eu vou prevenir um incêndio, por exemplo. Eu uso a minha força, eu pego um balde d'água, jogo na chama se for seguro e tal. Então, com o meu aparelho motor, eu ajo. Então, nós percebemos através dos cinco sentidos as coisas, processamos cognitivamente as coisas e agimos no mundo através do nosso aparelho motor. Pois bem, a parapsicologia é a ciência que estuda a possibilidade de você interagir com o mundo por outros modos que não os sensórios motores conhecidos, né? Ou seja, uma pessoa poderia prever um futuro que não aconteceu, ou saber de um futuro que está acontecendo num outro país com uma pessoa muito querida que está passando por esse sofrimento, sem que isso apareça nas redes sociais, sem que isso seja noticiado ou outras pessoas contem. E pode, algumas vezes, já é bem mais raro, interagir com o mundo e causar influência e efeito físico com base em alguma coisa que tenha a ver com sua vontade ou que tenha importância para si no mundo, como, por exemplo, movimento de objetos, e algum efeito físico que vem aparentemente da ação da mente. Eu sei que isso tudo parece muito fantástico a princípio, mas não sei se você sabe, porque pouca gente sabe atualmente, já se soube mais disso, hoje em dia não se fala muito mais sobre isso, mas desde os anos 30, nos Estados Unidos, isso é estudado cientificamente. Antes disso já era estudado cientificamente, desde 1882, com a fundação da Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica na Inglaterra, onde várias pessoas que tinham ganho o prêmio Nobel, como Sir William Crookes, o Sir Arthur Conan Doyle, autor do Sherlock Holmes, entre vários outros escritores médicos e físicos famosos, respeitadíssimos, que faziam parte da Royal Society, eles fundaram porque eles queriam entender cientificamente como que esse tipo de fenômeno ocorre. Por exemplo, fenômenos onde algumas pessoas aparentemente previam o futuro ou sabiam o que a outra pessoa estava pensando, ou alguns fenômenos de efeito físico que pareciam acontecer em algumas sessões espíritas, rechaçando qualquer explicação religiosa ou mística e entendendo que isso poderia ter alguma coisa a ver com aquilo que se passa na nossa mente. Então isso começou a ser estudado primeiro na Inglaterra, mais cientificamente, depois nos Estados Unidos, que foi fundado alguns anos depois a Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, e lá nos Estados Unidos ela começou a ser levada para várias universidades, primeiro por William McDougall, e em seguida J.B. Rhine levou para a Universidade de Duke, lá na Carolina do Norte, que existe até hoje, é uma das maiores universidades do mundo, hoje mais respeitadas do mundo, que está lá até hoje, brilhante, maravilhosa, eu a conheci há alguns anos atrás. E
ele desenvolveu experimentos científicos para medir essas capacidades. E assim, no passado, algumas pessoas acreditavam que só grandes sensitivos ou médiums, como eles chamavam, né, tinham esse dom. Mas o Ryan rechaçou completamente essa ideia e ele passou a testar alunos da Universidade de Duke que nunca manifestaram nada. Ele perguntava lá quem gostaria de participar de uma pesquisa, as pessoas iam e as pessoas, por exemplo, tinham que adivinhar uma sequência de cartas que numa outra sala estava sendo enviado por uma outra pessoa. Eles não sabiam quem era essa pessoa, ela ficava hermeticamente fechada numa sala, isolada de todo mundo, a outra pessoa também fechada numa sala. Lembrando que eram os anos 30, né? Não tinha rádios com fones de ouvido como existe hoje em dia e outras coisas assim. Então, era tudo hermeticamente controlado, isso foi feito exaustivamente. E ele começou a publicar seus resultados. Evidentemente que houve muito ceticismo, muita crítica, e Ryan fazia questão de convidar, inclusive, céticos, pessoas que não acreditavam nisso, para assistir a esses experimentos, a participar do processo de pesquisa para avaliar os resultados, e mesmo alguns dos céticos mais notórios tiveram que declarar oficialmente que não havia nada de errado, nem nenhum problema com as pesquisas feitas por J. B. Ryan. E basicamente Ryan, lá desde os anos 30, e sua equipe, inclusive sua esposa Louisa Ryan, que estudava mais os fenômenos espontâneos, eles chegaram a uma conclusão muito interessante, né? Que havia uma habilidade nossa que eles chamaram de psi, o que popularmente algumas pessoas chamam de paranormalidade. Eu não gosto de usar muito esse termo, nem eu, nem as pessoas que estudam isso seriamente, porque paranormalidade é um termo que foi muito prostituído, adulterado, e ele não leva a lugar nenhum, ele confunde mais do que ajuda. Né? O nome mesmo parapsicologia já vem sendo questionado e há muitas pessoas que já se referem à parapsicologia atualmente como psicologia anômala, que estuda várias anomalias cientificamente já detectadas com meta-análise, que você não tem como fugir delas. Elas existem. O desafio da parapsicologia não é provar o que estuda, e sim explicar os resultados que obteve, porque eles não fazem sentido dentro da física tradicional newtoniana cartesiana, que a gente já sabe há muito tempo que não é a única referência da ciência. Na verdade, era no passado e hoje em dia existe um outro pensamento, a gente ainda vai falar sobre isso no futuro próximo, que é o pensamento quântico. Eu vou falar sobre algumas teorias quânticas, onde você começa a fazer um pouco mais de sentido desses fenômenos. Então, Ryan entendeu através das pesquisas dele que psi é a habilidade que nos dá uma espécie de interação com o mundo por outros meios que não os sensório-motores. E ele dividiu essas habilidades humanas em duas categorias. Você tem os fenômenos de percepção extrasensorial e os fenômenos de psicocinesia. Percepção extrasensorial, como o próprio nome diz, percepção extrasensorial, é a forma de você perceber e se dar conta de uma série de coisas que não através dos cinco sentidos. Basicamente, existem três fenômenos de percepção extrasensorial que eles aparecem em várias pesquisas distintas. Um deles é a telepatia, que é a capacidade de comunicação mente a mente. O outro é a precognição, que é a capacidade de antever o futuro. E o outro é a clarividência, que é a capacidade de você ter um conhecimento direto de alguma coisa que não seja telepatia. Pode ser um pouco difícil, às vezes, você diferenciar a telepatia da clarividência na prática, quando os fenômenos espontâneos acontecem, porque se alguém sabe do que está acontecendo, você não pode descartar a possibilidade de telepatia. Então criou-se um termo, inclusive, que se chama de percepção extrasensorial geral, quando você não sabe diferenciar se aquilo ali é um fenômeno telepático ou de clarividência, não importa, mas é um fenômeno extrasensorial. E você tem a ação da mente sobre a matéria. E tem duas categorias. Você tem a macro-PK, do inglês psychokinesis, e a micro-PK. A macro-PK é muito rara, mas já foi documentado, já tem algumas imagens, já houve fraudes e tal, que seria a ação da mente sobre a matéria, onde há levitações, movimentos de objeto, onde as pessoas
teoricamente conseguem detectar a mente influenciando o mundo físico por meio que não o aparelho motor, ou seja, você não move com a mão o objeto mexe sozinho com a força da mente, vamos dizer assim, né? E tem a micro PK, que é aquela que você não vê a olho nu, mas através de uma série de dispositivos eletrônicos, detecta-se que os resultados que ocorrem, por exemplo, em luzes que piscam de um lado para o outro, que deveria ser aleatório, etc., através de procedimentos rigorosíssimos do ponto de vista científico, elas pendem mais para um lado ou pendem mais para o outro, quando isso não deveria acontecer aleatoriamente. E aí você faz um cálculo estatístico e você entende que parece que a pessoa está conseguindo resultados outros que não aqueles esperados pelo acaso, né? Então, isso foi exaustivamente pesquisado. Ryan usou cartas como o baralho Zener, com algumas figuras geométricas para percepção extrasensorial, e dados de jogar que eram lançados sem que ninguém tocasse a mão neles e tal. E dava, a pessoa tinha que prever uma soma matemática ou um número de face de um dado, por exemplo, 6 ou 3, alguma coisa assim, qualquer um, né? Num número maior de vezes. Hoje em dia, os experimentos são extremamente sofisticados. Depois eu vou fazer uma aula totalmente voltada para os experimentos mais modernos que se faz a respeito disso. E isso foi feito exaustivamente, tanto que até hoje se fazem pesquisas com resultados das várias pesquisas acreditadas, científicas, que foram feitas, e o resultado estatístico da parapsicologia, ele é muito acima daquilo que é esperado pelo acaso. Porque a meta-análise é o procedimento matemático onde você analisa o que deu, todos os resultados estatísticos de várias experiências, e analisa se o conjunto desses resultados de experiências respeitadas, de laboratórios respeitados, etc., que tem uma reputação, são checados, etc. e tal, se o resultado ainda é dentro da faixa daquilo que seria esperado pelo acaso, ou vai muito além. E no caso da parapsicologia, os resultados de todas as pesquisas, eles vão muito além daquilo que é esperado pelo acaso. Portanto, nós temos isso. E a mente inexplorada, justamente, estuda a possibilidade de tentar entender como é que alguns desses fenômenos parapsicológicos acontecem, e quando nós juntamos a programação neurolinguística, ou seja, o estudo da PNL, que também estuda como nós omitimos, generalizamos, distorcemos uma série de coisas, e as crenças envolvidas, e os valores, e âncoras, e TOTS, e uma série de outras coisas assim. Então, quando você estuda como esses fenômenos ocorrem e presta atenção nos fatores neurolinguísticos, você tem insights muito mais poderosos e interessantes acontecendo, e que nos ensinam muitas coisas, mais do que apenas o relato de pesquisas e seus resultados. Porque justamente a PNL, a junção da PNL com a parapsicologia, ou seja, o olhar da PNL sobre fenômenos parapsicológicos, principalmente os fenômenos que ocorrem espontaneamente, nós vamos falar deles um pouco mais para frente aí, nos mostra exatamente que existe um porquê dessas coisas acontecerem, dependendo de como vai a vida da pessoa, sua estrutura psicológica, sua vida emocional, aquilo que importa verdadeiramente para a pessoa, o sistema de crenças onde ela está inserida, as experiências que essa pessoa teve, e toda a situação psicológica que ela se encontra, isso de alguma maneira parece criar uma série de condições que são extremamente favoráveis para a ocorrência desses fenômenos. E justamente no livro A Mente Inexplorada, é um trabalho pioneiro, onde eu primeiro, há muitos anos atrás, há décadas atrás, eu publiquei vários estudos de caso sobre isso, e eu revisitei esses estudos de caso com um olhar bem mais profundo da programação neurolinguística. Então eu vou analisando toda a PNL, como tudo que a gente sabe sobre a PNL, todos os modelos da PNL e tal, como tudo isso ajuda a gente a ter uma ideia do que pode estar acontecendo com essas pessoas. Isso é muito importante para o design de futuros experimentos, para que a gente entenda melhor muitas das coisas que acontecem, para que a gente possa muitas vezes ajudar até terapeuticamente algumas das pessoas que manifestam esses fenômenos, porque hoje em dia, como o desconhecimento reina total sobre isso, quando uma pessoa vai a um terapeuta, a um psicólogo, e fala sobre possíveis precognições ou telepatia mente a mente, a primeira tendência que a maioria dos psiquiatras e psicólogos vão dizer é que a pessoa tem alguma patologia, alguma neurose acelerada, e ela pode até ter neurose também, né, como muitas pessoas têm, isso não é nada demais.
Mas independente da neurose, fenômenos verdadeiros estão acontecendo, sendo que a maioria dos psicólogos, por não aprenderem nada sobre esse assunto, vão achar que é tudo patológico, que a pessoa está fabricando esse tipo de coisa, que ela está delirando, que ela, inclusive, ou seja, se eu vejo coisas que não estão lá, né, e eu fico dizendo que eu estou prevendo o futuro, eu provavelmente está cheio de gente nos hospícios aí dizendo a mesma coisa, só que no caso deles não há previsão do futuro. Aquilo ali não tem nenhuma correspondência com a realidade. E essas pessoas que a parapsicologia estuda, justamente o que elas veem, ouvem, sentem, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, corresponde exatamente à realidade. Então, o livro A Mente Inexplorada é para aquelas pessoas que desejam, de alguma maneira, de alguma forma, entender o que são esses fenômenos parapsicológicos e como a programação neurolinguística nos ajuda a entender mais sobre eles e por que isso é importante para todo mundo? Porque tem muito a ver com a natureza humana, quem nós somos, quais são as nossas capacidades, qual é o potencial humano, o que, é que o potencial humano pode realmente fazer pelas pessoas, como o potencial humano pode ser explorado ainda mais profundamente. Isso só aponta para uma riqueza de possibilidades que nós temos dentro de nós e que nós podemos explorar no bom sentido, né? Muito mais do que nós já fizemos até hoje. Se você tem interesse em adquirir o livro A Mente Inexplorada, você pode fazer de diversas maneiras. Você pode comprar direto na Amazon, você pode comprar direto na Wiclap, que é a editora onde eu lancei esse livro, ou você pode comprar diretamente comigo. Se você comprar diretamente comigo, ele custa R$ 125, já com envio para você. E eu vou autografar, vou fazer uma dedicatória para você. Você vai ganhar a versão em PDF digital e você ainda vai ganhar uma série de áudios de programação neurolinguística, onde eu trabalho esses fatores desses fenômenos parapsicológicos, tentando sensibilizar você através dos exercícios para esse tipo de fenômenos que talvez possam acontecer com você também. Eu crio condições para que você tenha uma chance de fazer uma introspecção através das induções e, quem sabe, poder experimentar alguns desses fenômenos aí na sua vida. Né? É uma experiência bem interessante e que agrega muito sobre o que nós podemos conquistar e fazer pelas nossas vidas. Então, se você tem interesse, entre em contato comigo pelo WhatsApp 21 99101 1843. E eu vou ter um grande prazer de enviar esse livro. Esse livro será enviado a partir de meados de janeiro, que é quando provavelmente eu estarei enviando esse livro. Mas é importante que você já faça o seu pedido para que, quando o livro chegar em janeiro, eu já possa enviar diretamente para você. Te aguardo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez uma diferença na sua vida, então eu vou convidar você para visitar as minhas outras plataformas, onde você vai poder ter acesso à programação neurolinguística, ao coaching e à hipnose, seja para aprender, seja para ter os benefícios de transformação no nível pessoal ou profissional. No ressignificando.com, na minha plataforma de áudios, você vai ter acesso a áudios exclusivos que eu não tenho aqui no YouTube, não tenho em outros lugares, onde você vai poder transformar uma série de questões envolvendo emagrecimento, sexualidade, afeto, trabalho, estados limitantes, negativos, depressivos, ansiedade e uma série de outras questões através de áudios exclusivos, muitos dos quais gravados em estúdio profissional
e por um valor que definitivamente cabe no seu bolso com folga. No andrepersia.com.br você vai ter acesso aos meus cursos, tanto de formação em programação neurolinguística, coaching e hipnose, quanto de aplicação, onde você vai ter cursos como Jesus e a PNL, a modelagem de Jesus pela PNL, você vai ter prosperidade, emagrecimento, auto-coaching para prosperidade, você vai ter psicologia e PNL integrados e uma série de programas e aplicações em vídeo, como vários que trabalham sexualidade e outras questões assim, que você também pode ter acesso por lá com uma série de vantagens exclusivas para você. Fora isso, eu ministro palestras, cursos, ministro formações e eu quero convidar você para se inscrever no meu Instagram, André_Persia, para visitar aqui o meu canal no YouTube, youtube.com/AndréPersia, para me visitar no TikTok, @AndréPersia. E se você desejar uma consulta de PNL, psicoterapia, coaching, hipnoterapia, entre em contato com o meu WhatsApp 21991011843. As tecnologias às quais eu trabalho, desenvolvo, ensino e aplico são essenciais para o mundo que nós estamos vivendo hoje e você pode transformar completamente a sua vida. Tenha uma excelente vida e até breve.